Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 10 horas, 8 minutos do dia 25 de novembro de 2025. Estamos determinando a soltura imediata do senhor Bolsonaro na Polícia Federal. Estamos com as tropas especiais já em Brasília. O ministro da Guerra dos Estados Unidos da América já se encontra em Brasília, no estado que foi tomado pela China no Blue Tree. Brasília foi invadida pela China e declarada a administração da República Popular Chinesa em Brasília. E transferiram a capital de Brasília para Pará. Então nós estamos com a captura imediata. Se ele não se render, ou se ele estiver em espaço aéreo, será o avião dele derrubado. Do espião chinês sabotador, agente infiltrado do Biden, da administração USAID, também senadores dos partidos políticos, todos a serem levados presos, que se encontram em Brasília com a tutela do país comunista China, que transferiu a sua sede para o distrito de Brasília. Neste momento, hoje, terça-feira, 25/11/2025, quem está falando é o senhor interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan. Então nós estamos determinando a prisão imediata de Alckmin, terrorista do Irã. Ele tem tratado com todas as forças de terrorismo. Também o Alcolumbre, Hugo Mota, os senadores dos partidos políticos. O ministro da Guerra se encontra já em Brasília com as forças especiais. O pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que ele tem o software e o hardware a processar e proceder como se colônia da China fosse a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, todos estão presos. Declararam guerra aos Estados Unidos da América. Então o ministro da Guerra se encontra neste momento, neste horário, no estado de Brasília, porque Brasília já não é mais a capital do estado do Brasil. Brasília é a capital da China. Então, os submarinos russos vão ser todos alvejados no Atlântico. Neste momento, estamos em guerra atômica nuclear. E já declaramos a guerra imediata contra as tropas amotinadas do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do General, do Exército Brasileiro, do Ministro do Exército e todos os 17 países da OCRIM Foro de São Paulo. Então nós já estamos todos posicionados com as tropas especiais. Estamos já com todos os paraquedistas que estão sendo deslocados para tomar 27 estados e nos estabelecer em Brasília durante 15 anos. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapan.
estamos à captura de todos os partidos comunistas do PT, porque eles são narcoterroristas financiados pelo narcoterrorismo da PDVSA, do Maduro. Então nós agora estamos levando para a prisão Alexandre de Moraes, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o superintendente da Polícia Federal, o Lewandowski, todos os filhos da puta traidores à pátria. Agora, neste instante, terça-feira, 25 de novembro de 2025, horário 10 horas 13 minutos. Por favor, viralize isto o máximo possível e já estabelecemos que toda a população civil do Brasil se manifeste imediatamente em Brasília para a tomada do poder, para estabelecer a administração do Distrito Federal do Brasil ao mandato tampão do senhor presidente eleito, o senhor Bolsonaro, ao comando do Exército da Marinha da Aeronáutica, sem o representante do Supremo Tribunal Militar. Também ela está presa, a civil comunista, e o general em chefe do Exército. Estamos todos agora em Brasília, neste momento. Aqui ainda não colocaram na televisão, então estamos pedindo para todos os brasileiros que estão se locomovendo para Brasília, imediatamente entrar em Brasília, porque Brasília está baixo a jurisdição da China. Este espia sabotador que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e que ele está foragido, ele vai ser preso na África, no espaço aéreo, onde ele não se render, porque ele é uma falsa identidade, ele é um espia, um sabotador, colocado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos serão levados à prisão, hoje, agora, horário 10 horas 14 minutos do dia 25 de novembro de 2025. Quem está falando aqui é o interventor, o senhor juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. As emissoras aqui não estão informando, não sei porquê, então nós vamos fazer um comunicado imediato. Vamos entrar nas televisões para informar que o Brasil ele foi liberto de uma célula terrorista do Irã, da China e da Rússia, a quererem tomar o território da República Federativa do Brasil e colocar o povo brasileiro como escravidão, como reféns, a tomada do continente da América Central, da América do Sul e do Caribe. Então o ministro da Guerra do Pentágono se encontra em Brasília. E nós estamos aqui para informar que nós estamos procedendo já. Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial. Estamos já em Brasília com as tropas especiais e estamos dizendo que todos se rendam, entreguem, soltem o senhor Bolsonaro. O senhor Bolsonaro, ele foi eleito presidente do Brasil e agora ele vai tomar posse hoje, ainda hoje, mandato tampão. Ele vai estabelecer as pessoas da sua confiança, da membresia do Exército da Marinha da Aeronáutica, que são verdadeiros patriotas, a defesa do Brasil a uma intervenção de 15 anos. 15 anos! E estamos colocando todos os partidos políticos, o Alcolumbre, o Hugo Mota, todos na cadeia, agora, nesse instante. Estamos entendidos? Estamos em guerra atômica nuclear. É o decreto. E quem assina o decreto é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. A arbitragem internacional na captura da cleptocracia, sociedade de ladrões da ONU. Entenderam? E já falamos para o Putin, falamos para a China,
que se eles vão querer peitar essa posição, nós vamos invadir a China e vamos invadir a Rússia. Hoje, agora. Caiu o banco lá em Basileia, o banco que financiava toda esta merda, que é um banco nazista. É um banco formado por capital do tráfico, da venda de armas, lá na Suíça. E eles caíram agora. Então nós já tomamos o planeta. Entenderam? Conforme determinação de sobrevivência, meu Pix é meu e-mail. Tô sem 1 centavo. Tô com 8 centavos na conta. Preciso pelo menos R$70. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é o meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp 55 21 99 742 0789. Estamos na intervenção em toda a tutela de capital de dinheiro brasileiro para que não seja roubado o Banco Central, para que não seja confiscado nenhum dinheiro do povo brasileiro, para que não haja um colapso financeiro no Brasil hoje, formatado pelo Saad, formatado pela Bethlehem, formatado pelos partidos comunistas que estão aí e que fizeram toda esta merda, e que todos estão sendo levados à prisão neste momento. Então nós estamos querendo imediatamente que soltem o senhor Bolsonaro agora. Ele entra para administrar o Brasil no Planalto neste momento, conjuntamente com quem ele chamar para estabelecer a administração e a intervenção pelos Estados Unidos da América, por 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Determinamos a prisão de Xi Jinping, determinamos a prisão de Putin, determinamos a prisão de toda a Europa. Pedimos, por favor, que as emissoras de televisão, você, Marinho, filha da puta, dono da TV Globo, você da CNN, vocês, canais de repetidoras, façam o comunicado agora, neste momento. Entenderam? Porque estamos em guerra atômica nuclear e temos submarinos russos que querem lançar as bombas atômicas em cima do Brasil. E nós vamos afundar os navios, os submarinos russos e os submarinos e navios chineses. Vai todo mundo para o fundo do Atlântico, agora! Estamos entendidos? Por favor, viralize isso o máximo possível. O BRB ia financiar o hangar para os jatinhos do PCC e do Rueda. Eu estava lá e eu vi. Nos últimos dias, as investigações do BRB e do Banco Master mostraram possíveis ligações com Beto e Primo, os donos do avião que eu pilotava. No meu depoimento à Polícia Federal, em 30 de agosto, eu já tinha informado sobre a compra de um hangar em Brasília. Em 26 de julho, numa conversa direta com o dono da TAP, num voo que fizemos para Bariloche, ele me disse que o hangar Sagres, no aeroporto de Brasília, estava sendo comprado pela empresa. Segundo ele, o dinheiro para esse movimento viria de um grupo forte com dinheiro para gastar, encabeçado pelo Rueda. O Epaminondas explicou que essa compra fazia parte de um plano de expansão, que envolvia dezenas de milhões de reais em aeronaves e a montagem de uma base própria em Brasília. E segundo o próprio dono da TAP, esse negócio seria financiado pelo BRB, numa articulação do Rueda. Para você ter noção do nível, ele chegou a dizer que o logo da TAP ficaria ao lado do logo do BRB, na frente do hangar. Então a mesma empresa que operava os jatinhos usados pelo PCC era a que administrava os jatos de propriedade oculta do Rueda, Trento e Asforo Rocha, e era a mesma empresa que estava negociando a compra desse hangar em Brasília. No dia 12 de agosto, eu testemunhei caixas de dinheiro sendo entregues pelo acesso de serviço no hangar Ícaro e depois embarcadas no avião que eu pilotava pelo lobista Danilo Trento. Enquanto as caixas chegavam pelos fundos, os passageiros embarcavam pelo terminal executivo, passando pelo raio-x. Ou seja, a pessoa passa pela segurança, mas o dinheiro não. E ter um hangar em Brasília significaria exatamente isso.
o privilégio de poder movimentar caixas e pacotes sem fiscalização. Enquanto eu, você, nós que não temos hangares nem jatinhos, tiramos até o sapato no raio-x. Depois das denúncias apresentadas ao ICL, ao que tudo indica, o negócio esfriou. Mas no dia 26 de julho, Epaminondas falava como se a operação estivesse certa, a ponto de estar até planejando sua mudança para Brasília. Uma investigação a fundo vai mostrar no BRB as impressões digitais de quem articulou cada etapa. Agora, com tudo vindo à tona, fica claro que era tudo parte do mesmo projeto. Esse hangar não seria só um hangar, seria uma engrenagem numa máquina bem maior. E eu vi essa estrutura de perto, vi quem circulava e vi dinheiro sendo movimentado. E eu vou continuar falando sobre o que eu testemunhei. Eu sigo escondido, mas não calado. E como vocês sabem, a visibilidade me protege, então marca aqui embaixo quem você acha que precisa saber disso. A pressão pública é o que vai fazer quem precisa ser responsabilizado, ser responsabilizado. O povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie, de gente mentirosa. Vamos baixar, desempinar o nosso nariz. Vamos olhar para as pessoas com humildade e conversar. Estou percebendo que todo mundo está conquistando alguma coisa. As mulheres estão com a sua luta conquistando espaço extraordinário. O movimento negro está conquistando espaço extraordinário. Eu sempre tive essa opinião, é minha, hein? Não é do presidente, é da minha opinião. O presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Ele ainda aventar a hipótese da facada ser uma mentira. E será que o câncer dele foi mentira? E o câncer da dona Dilma foi mentira? Alguém disse pra ele isso aí? Teve peito de dizer isso pra ele? Isso é uma canalice típica desse sujeito. Típica desse sujeito. Não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Eu tenho vergonha do sujeito desse ter sido presidente da República. Meu irmão, olha a quantidade de droga que os caras pegaram na CDD, filhão. Olha o chão, os cachorros. Olha isso. Olha o baque. Primeira mão, hein? Primeira mão, hein? Equipe toda aí, ó. Parabéns da policiada, hein? Lá dentro, porra! Zero é o GAT! Estados Unidos realiza un lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III. El objetivo del lanzamiento era comprobar la efectividad y disponibilidad constante del sistema de control de lanzamiento aéreo, señalaron autoridades norteamericanas. Sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, o mais provável, o mais plausível é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte Brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa é a possibilidade mais plausível, a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. Aliados europeos de la OTAN se preparan para una guerra con Rusia en un plazo breve, reveló la inteligencia rusa. Sanções já estão prontas, novas sanções já estão preparadas para atingir em cheio ao Brasil. E aí, quando a gente fala atingir em cheio ao Brasil, o mais provável, o mais plausível é de que essas sanções sejam no âmbito da Lei Magnitsky e atinjam aos demais ministros da Suprema Corte Brasileira que acompanharam Alexandre de Moraes na decisão de culpar o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, por um possível ataque à democracia do nosso país, a condenação dele a mais de 27 anos de prisão, que, aliás, a gente também acompanhou aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Então, essa
é a possibilidade mais plausível, é a possibilidade mais real. Com exceção do ministro Luiz Fux, os demais que acompanharam devem entrar no âmbito da Lei Magnitsky, devem ser atingidos pela Lei Magnitsky, que, e aí é uma informação nova, deve ser reforçada. Como assim reforçada? Aqui nos Estados Unidos se fala que as autoridades brasileiras não levaram essas sanções a sério, que os bancos brasileiros não estão respeitando a Lei Magnitsky e que, por causa disso, ela deve ser apertada pelo governo americano. Deve haver já na próxima semana, além da inclusão desses novos nomes, uma cobrança muito maior, um esforço muito maior por parte do governo americano para que, de fato, a Lei Magnitsky seja colocada em prática aí no Brasil. O que por aqui se diz que não está sendo feito. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Ferreira News. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notícia. Fale também de onde você está vendo esse vídeo nesse momento, sua cidade, o seu estado. Bom, vamos para as notícias. Urgente. Plantão ao vivo. Bolsonaro livre. Lula e Moraes em desespero. Oposição se une ao Centrão e PL da anistia está confirmado. Hugo Mota e Davi Alcolumbre viram as costas para o PT. A informação que circula neste exato momento pelos corredores do Congresso Nacional está provocando um verdadeiro terremoto político em Brasília. Depois de meses de tensão, pressão popular, articulações dos bastidores e uma série de erros estratégicos do governo Lula, surge a notícia que a esquerda mais temia. O PL da anistia já tem votos suficientes para ser aprovado. Sim, você leu corretamente. O clima no Congresso é de contagem regressiva. Parlamentares do PL, membros do Centrão e até nomes que até pouco tempo atrás eram considerados alinhados ao governo confirmam. A anistia será votada amanhã e deverá ser aprovada com ampla vantagem. A repercussão já é sentida nas ruas. Milhares de pessoas nas redes sociais e nas ruas já comemoram antecipadamente. Porque se a anistia for confirmada, Jair Bolsonaro será libertado imediatamente após o encerramento da votação. É exatamente esse o ponto que deixou Lula, Alexandre de Moraes e toda a cúpula governamental em absoluto desespero. A estratégia de manter a oposição fragilizada ruiu por completo. A narrativa de golpismo, que foi usada como justificativa para prisões e perseguições, desmoronou diante da força política que agora se volta contra eles. E o que detonou de vez a crise no governo? Duas traições consideradas imperdoáveis pelo PT. Hugo Mota na Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre no Senado deram as costas ao governo de Lula, cada um por motivos diferentes, mas ambos como resultado direto das decisões desastrosas do Planalto. Mota rompeu porque Lula e o PT não apoiaram o PL antifacção, projeto crucial na área de segurança pública. Alcolumbre rompeu porque Lula o ignorou completamente e decidiu indicar Jorge Messias ao STF, atropelando o presidente do Senado sem sequer uma ligação protocolar. O resultado? Uma bomba política que agora explode no colo do governo. A votação está marcada. Os votos estão contados. O Planalto está acuado. A oposição está unida. E o Brasil acompanha, minuto a minuto, a possível libertação de Bolsonaro. A crise começou a ganhar forma quando o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, confirmou publicamente que Hugo Mota firmou um acordo diretamente com Jair Bolsonaro para pautar e votar o PL da anistia. Esse acordo foi fechado meses atrás, quando a candidatura de Mota à presidência da Câmara recebeu apoio decisivo da direita. Segundo Sóstenes, havia apenas duas exigências para o apoio: uma vice-presidência da Casa para o PL e a garantia de que a anistia seria pautada e votada ainda este ano. A urgência da anistia, inclusive, já havia sido aprovada com ampla maioria, 311 votos. Sóstenes foi categórico. A única coisa que falta agora é o presidente Hugo Mota cumprir o combinado. E ele sabe disso. Bolsonaro, inclusive, lembrou publicamente desse compromisso antes de ser preso. Mas o pivô da virada foi a profunda frustração de Mota com o PT, especialmente porque o governo não apoiou o PL antifacção e tentou entregar a relatoria a aliados de esquerda. Mota respondeu com força, deu a relatoria a Guilherme Derrite, ligado ao governo Tarcísio de Freitas. Um ato interpretado dentro do PT como um recado claro de que o líder da Câmara não estava mais disposto a ser manipulado. Enquanto a situação na Câmara fervia, o Senado também virou um barril de pólvora. Davi Alcolumbre, que já vinha sendo tratado como peça decorativa pelo governo, rompeu de vez quando Lula indicou Jorge Messias ao STF sem consultá-lo, sem avisá-lo e sem qualquer gesto mínimo de respeito.
Alcolumbre esperava ser protagonista da escolha e defender outro nome, Rodrigo Pacheco. Viu sua influência ser ignorada e, para muitos, humilhada. Nos bastidores, a frase atribuída a ele foi: "O PT não respeita acordos. Agora vão sentir." A partir daí, tanto na Câmara quanto no Senado, o clima virou. O Centrão, ofendido e cansado das idas e vindas do governo, alinhou-se à oposição, e a direita, por sua vez, intensificou a pressão interna para acelerar a votação da anistia. O senador Flávio Bolsonaro reafirmou mais cedo que a estratégia é única e irreversível. Não há acordo sobre dosimetria, não há discussão sobre redução de pena. O foco é anistia total e ponto final. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, confirmou que conversou com Mota e Alcolumbre. Segundo ele, os dois estão decididos. A pauta será votada imediatamente. Dentro das bancadas partidárias, o clima de vitória é iminente. Nem mesmo a prisão de Bolsonaro, ou talvez justamente por causa dela, intimidou os parlamentares. Pelo contrário, gerou revolta, solidariedade e um senso de urgência que o governo não esperava enfrentar. Enquanto isso, o Planalto está em pânico. Lula sabe que se Bolsonaro for libertado ainda esta semana, seu capital político desmorona. A militância petista sofrerá um baque moral gigantesco e as narrativas que sustentaram o governo perdem força instantaneamente. Já Alexandre de Moraes, segundo diversas fontes do meio jurídico, estaria extremamente irritado com o andamento dos fatos e preocupado com os efeitos institucionais que a anistia trará para seus processos. Para completar o drama governista, vários ministros de Lula admitem nos bastidores que o governo perdeu completamente o controle da Câmara e do Senado. O Planalto já não consegue mais impor diretrizes, perdeu o apoio discreto que tinha em lideranças do Centrão e agora enfrenta uma oposição fortalecida, organizada e, principalmente, unificada em torno de um objetivo claríssimo: libertar Bolsonaro e desmontar os processos do 8 de janeiro. De acordo com diversas fontes parlamentares, a votação deve ocorrer amanhã, em sessão extraordinária, e existe quase consenso de que a aprovação da anistia será massacrante. Deputados comentam que o placar deve ultrapassar facilmente 300 votos, garantindo não apenas a aprovação, mas também uma declaração de força política contra o STF, enquanto a base do PT corre desesperada tentando reverter votos até o último segundo. Do lado de fora do Congresso, a população já comemora. Grupos organizados, lideranças da direita, influenciadores e simpatizantes de Bolsonaro articulam caravanas para Brasília e planejam acompanhar a sessão no entorno do Congresso, acreditando que a vitória está próxima. Bolsonaro deve ser libertado assim que o presidente da Câmara anunciar o resultado final da votação. O Brasil está vivendo um dos momentos mais tensos e decisivos desde as eleições de 2022. A possível aprovação da anistia representa uma virada completa no xadrez político e simboliza o fim do domínio narrativo que o PT e o STF tentaram impor sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. A ruptura de Hugo Mota e Davi Alcolumbre não é apenas política, é simbólica. É a prova de que até aqueles que o governo considerava aliados já não enxergam no Planalto uma liderança confiável. As traições do PT, a imposição autoritária de decisões e a interferência excessiva agora se voltam contra Lula, que enfrenta a maior crise de seu mandato. A votação de amanhã pode redefinir a história recente do país. Se a anistia for aprovada, e tudo indica que será e Bolsonaro será solto, recuperará sua voz política e reacenderá a chama da oposição organizada, que vinha sob forte pressão institucional desde o início do ano. Mais do que isso, o Congresso enviará um recado claro ao STF, um recado que muitos consideram histórico. A população já espera, e grande parte dela já comemora como se o resultado fosse certo. Mas tudo será decidido na sessão de amanhã. Até lá, o Planalto viverá a noite mais longa desde que chegou ao poder. Nós vamos acompanhar cada detalhe dessa votação e trazer atualizações minuto a minuto. Este é um dos episódios mais importantes da política brasileira contemporânea, e você, que acompanha o canal Ferreira News, merece receber tudo com precisão e profundidade. Se quer estar atualizado, não saia deste canal. Inscreva-se agora, ative as notificações e deixe seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e como está o clima por aí. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas para que a verdade continue circulando. Amanhã será decisivo e nós estaremos aqui ao vivo, trazendo cada passo dessa votação que pode libertar Bolsonaro e transformar completamente o destino político do Brasil. Fique atento, o Brasil está mudando e a história será escrita nas próximas horas.
Fala, turminha de boa, rapaz, giripoca tá rodando aqui, vocês não têm ideia. O assessor do presidente Donald Trump falou o seguinte: epa, acabou, não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo que merece. Caraca, vem comigo. O assessor do presidente Trump escreveu o seguinte ali, ele marcou, deixa eu ver aqui, ele marcou o Supremo, marcou Alexandre de Moraes, né, pertence à prisão, a tradução tá embaixo. Aí ele escreveu embaixo aqui o americano, o que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante, e o que ele fez com Felipe Martins é repreensível. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo que merece, diz Jason Miller. Rapaz, vai dar trabalho explicar isso, hein? Lula, pra você chegar lá, hein, Lula, vai dar um trabalho pra você explicar isso, rapaz. Vocês acham que os americanos vão dormir? Vai nada. Eu lembrei daquela foto, né, que o Elon Musk publicou, lembra? Porque o caso do Felipe Martins, gente, vocês não têm ideia do BO que é isso. Vocês não têm ideia. Tô dando uma lida aqui, mano, o bagulho é louco. Lembra desse post do Elon Musk? Eu fui recuperar pra você aqui, ó. Elon Musk publicou, né? Olha só. Pôs o ministro ali na prisão. A data da publicação tá bem ali, ó. 29 de agosto de 2024. Essa publicação do Elon Musk. O que tá acontecendo que nós não estamos sabendo, gente? Realmente tá bem interessante isso. Sabe por quê? Porque o Brasil agora tá exposto de um jeito que eu nunca vi na minha vida. Por mais que o Lula queira dizer presidente Trump é narrativa, não cola mais. Já era o departamento lá, os caras que diz quem entrou, quem não entrou no país, falou o seguinte: olha, fraudaram. Não foi um erro de digitação. E ainda eles comprovam que houve fraude no sistema de imigração americana, colocando o Felipe Martins onde ele não estava, e o mesmo órgão diz o seguinte: nós vamos continuar investigando, agora a gente vai pra cima. Aí o assessor do presidente Trump diz o seguinte: nós não vamos desistir enquanto a gente não pegar você. Agora você imaginou? Você conseguiu entender? Você acha que o pessoal aqui vai... vou ali negociar com o Trump e já volto. Rapaz, vai dar merda, hein? Essa semana promete pra nós, claro que promete. Eu queria muito que você curtisse, compartilhasse e mandasse pra frente, Se inscreva aqui no canal, vai seguindo aí, porque teremos semanas calientes. Bota caliente nisso. Até daqui a pouco. É aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou até que um bandido não é um bandido, e nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido, e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. É aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou até que um bandido não é um bandido, e nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido, e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Última hora. La frontera ha escalado a un nuevo nivel de tensión. El Cártel del Golfo utiliza drones con tecnología explosiva contra la Guardia Nacional de Texas. Los operativos enfrentan una amenaza aérea tecnológica que es letal y rompe las reglas del conflicto. Este asalto directo a las fuerzas federales impone una nueva dinámica. El poderío ilegal de las zonas fronterizas ha cruzado la línea y ahora es una escalada de conflicto armado. É isso aí, meu povo, revolta dentro dos verdinhos com prisão de Bolsonaro, entre outros aí, né? Os caras estão revoltados porque o alto escalão não fez nada. Isso pode sim gerar alguma coisa lá dentro, em algum momento, alguma articulação para que algo seja feito, né? Anistia, por exemplo. Porque os caras têm o poder dos piu-piu, né? E aí o negócio pode acabar ficando complicado
para a galera lá do Planalto. Mas vamos acompanhar aí quais serão os próximos passos disso tudo, né, pessoal? Discutindo aqui a prisão de Jair Bolsonaro e dos demais réus, porque um grupo de militares da ativa e também da reserva estão insatisfeitos com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o tratamento dado a oficiais do Exército. Segundo relatos, a percepção é de que o comandante da força, o general Tomás Paiva, estaria sendo conivente com o que esses militares chamam de perseguição contra outros oficiais. A irritação aumentou após a prisão preventiva de Bolsonaro, determinada por Alexandre de Moraes no último sábado. Alguns militares dizem que a cadeia de comando deixou a tropa à própria sorte, enquanto os generais estariam preservando cargos, missões no exterior e posições de destaque. O desgaste teria começado ainda em 2024 com a apreensão do celular de Mauro Cid, ação que, segundo militares, foi permitida por Tomás Paiva e levou à prisão de outros oficiais generais. Entre militares antigos, o sentimento é de que o Exército abriu mão da camaradagem e da lealdade entre pares. E a situação piorou após o Comando Militar do Planalto preparar salas para uma possível prisão dos generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ambos condenados pelo Supremo a mais de 19 anos de prisão. Militares interpretaram o preparo como um sinal de submissão total ao Supremo Tribunal Federal. E nas redes sociais, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a solução para as prisões dos condenados passa por uma saída política. Porque a partir do momento que o sistema judiciário ultrapassa aquilo que é o devido processo legal, não dando as instâncias necessárias para que esse processo fosse conduzido, não permitindo que o juiz natural exercesse a sua função e a própria execução penal sendo demandada pelo juiz do processo, então são algumas das coisas que saltam aos olhos e mostram a injustiça sendo praticada. E aí retorno, a solução é política. E a solução política é a anistia. Silvia, a gente traz aí, repercute, né, para quem nos acompanha, essa apuração do nosso editor do site de Oeste, Edilson Salgueiro, que conversou com alguns militares reservadamente, que se mostraram ali insatisfeitos com o tratamento não só de Jair Bolsonaro, mas dado também a outros oficiais do Exército, né, em relação ao núcleo 1 da suposta trama do golpe, enfim, como o ministro Alexandre de Moraes conduziu todo esse processo. Paula, é evidente que a farda se ajoelhou para a toga. Isso é fato no Brasil e todos nós, brasileiros, pagadores de impostos, sabemos disso. Mas é um assunto delicado, é um assunto que entrar nesses meandros sobre o Exército pode ensejar qualquer tipo de interpretação por parte do regime absolutista que nós temos hoje no Brasil. Portanto, o novo rei Luís XIV de toga, o rei Sol, que entende que o Estado sou eu, né? A frase clássica do absolutismo, pode interpretar mal e achar que alguém está, de alguma forma, incitando um levante de farda ou um levante popular, e isso pode terminar num novo 8 de janeiro. Portanto, isso é algo que deve ser delicado do ponto de vista do Exército. Por quê? Porque hoje o Brasil tem uma figura honrada como o general Augusto Heleno preso e um bandido como José Dirceu, que já foi preso 4 vezes e comandou os maiores escândalos de corrupção da Nova República, solto, dando entrevista em canais de YouTube, em rádios e até em televisão. José Dirceu, vejam vocês. Então, eu acho que é um momento muito... esse dia, o 25 de novembro, é uma data infame, numa semana infame, em que a nossa democracia talvez tenha cruzado uma linha sem retorno. É isso que nós estamos vivendo hoje. Vocês falavam há pouco sobre a possibilidade do deputado Ramagem perder o mandato porque Alexandre de Moraes quer. Isso não existe. Ele só pode perder o mandato se a Câmara determinar o fim do mandato. Se, assim como Carla Zambelli, assim como Eduardo Bolsonaro, e nós já assistimos a cenas parecidas quando o totalitarismo avança contra a democracia.
eu vou recontar aqui em 30 segundos uma história muito breve, mas muito marcante na nossa história. No dia 12 de dezembro de 1968, quando a Câmara dos Deputados recebeu e teve de analisar um pedido para cassar o mandato do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, que um pouco antes, em 2 de setembro daquele mesmo ano, havia feito um discurso que desagradou os militares e por isso pediram a cassação do mandato dele, o Mário Covas, que era o líder do MDB, naquela época tínhamos um bipartidarismo, Arena e MDB, subiu na tribuna e disse, e fez talvez o mais histórico dos seus discursos, o mais importante discurso em defesa de uma democracia, que foi quando ele disse: senhor presidente, permita-me nesta hora despir-me da veste de liderança transitória para falar só pelos que me mandaram para cá, para que não possamos permitir, para que não deixamos o curso seguir de um crime impossível determinar o funeral de uma democracia. No dia seguinte, naquele 13 de dezembro de 1968, nós acompanhamos o funeral de uma democracia, que graças a Deus ressuscitou. Ali naquele 13 de dezembro foi o AI-5, já citado hoje agora há pouco, aliás, do comentário do Augusto. Graças a Deus a democracia foi reabilitada, foi ressuscitada. Portanto, o que nós estamos assistindo é amanhã acordar na Venezuela. Bom, agora 18 horas e 45 minutos, o Oeste Sem Filtro faz uma pausa, a gente volta já. O que vai ser do bolsonarismo, né, agora com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, quem contempla a história da República Brasileira nota dois grandes ausentes. Primeiro é o povo. O povo organizado. Ele raramente influenciou de maneira direta, né, o rumo da história. Você tem poucos acontecimentos como a campanha das diretas, por exemplo, que, aliás, não conseguiu aprovar o projeto, né, que devolvia ao povo o direito de escolher o presidente, mas também precipitou o fim do regime militar. Você tem grandes manifestações populares naquela época que raramente se repetem. Elas voltaram a acontecer em 2013 e cresceram com o surgimento da direita liderada pelo Jair Bolsonaro. O povo, no momento, por exemplo, o povo não está nas ruas, né, dizendo o que pensa. Ao contrário de outros países, em que isso acontece com muita frequência. No Brasil, o povo ainda está num processo de amadurecimento compreensível, mas sempre preocupante, porque é ele que faz a história, sempre. Com os homens que elege, né, e com as pessoas que escolhe para traduzir o seu pensamento e as suas vontades. O segundo grande ausente é o partido político de verdade. O Brasil nunca teve. Os partidos brasileiros, houve um momento em que todos se declaravam, isso aí, nos anos 70, 80, você consultava os programas, todos eles ou afirmavam ou insinuavam que eram de centro-esquerda. Todos eles. Agora que surgiu a direita, é hora de botar no papel, consolidar num texto o programa da direita, que é esse, que todo partido precisa ter. Todo partido tem. O PT, PSDB e o PT quase se transformaram em partidos. O PSDB, pela covardia, né, dos líderes, sobretudo, acabou em nada. O PT deixou de ser o partido no momento em que virou bando. O projeto do PT é, número 1, roubar. O resto vem depois. O que fazer para permanecer no poder e conseguir isso? É preciso deixar claro ao povo, e isso só um programa de partidário consegue, deixar claro o que a direita pensa, que é a direita que defende as liberdades, é a direita que quer a justiça social,
que realmente pensa, né, nesses abismos socioeconômicos que afligem o Brasil desde a existência do país e tal, o PL, por esses números, caminha na frente. Falta um programa que já existe em palavras, né, se você selecionar os melhores momentos de pronunciamentos de integrantes do partido. Agora é hora de deixar claro que país todo partido pretende. Você não vê essa preocupação nos partidos ainda. Começa a surgir. Quanto mais rápido isso andar, melhor para a democracia e melhor para o desenvolvimento político do Brasil. Diga, Marcília. E tem ainda, Augusto, nesse sentido, uma dificuldade até da própria esquerda, né, ou do PT, pessoas como o Dirceu. Eu me lembro, o Dirceu, há algum tempo atrás, disse que o PT não era de esquerda, mas era de centro. Um pouco para tentar deslegitimar a possibilidade de que partidos de centro ou de direita passem a existir. Quer dizer, eles querem colocar o PT num lugar híbrido para que eles possam estar em todas. Para que a esquerda possa, manipulada por eles e eles próprios, possam ser todo o espectro político brasileiro. Então ainda há essa ambição de uma voz única e que está sendo mesmo levada adiante. Essa história toda do Moraes, esse consórcio estatal que nós temos visto entre governo federal e STF, dão conta dessa ambição de que haja uma voz única e a voz que destoa é criminosa. Quer dizer, isso é muito preocupante e aí entra também um elemento das nossas elites econômicas e acadêmicas que não estão nem aí para o problema do país. Eu vi até uma matéria hoje, uma jornalista dizendo que numa reunião da Febraban, os banqueiros estavam ali preocupados apenas com os números. Disseram que o caso Vorcaro, do Banco Master, e que o caso Bolsonaro eram casos de polícia. Se esquecem que casos de polícia dentro do Brasil são casos de política. E casos de política... Um BT é um caso de política. Um caso de polícia, exatamente. Quer dizer, mistura-se tudo de tal maneira que é óbvio que isso impede que os números sejam a preocupação das elites. Deveria ser a política a preocupação delas, até mesmo para que os números deles pudessem ser multiplicados. Daqui a pouco a gente traz atualizações sobre o caso do Banco Master, tem inclusive gente perguntando no chat, daqui a pouco a gente comenta mais sobre esse caso. Silvio, quer complementar para a gente fechar? Não, estou corroborando com tudo que foi dito. Eu acrescentaria um ponto, doutor Marsiglia, que foi a formação do PT possível para exercer a presidência da República. Porque o Lula perde eleições desde 1989. E aí o José Dirceu toma conta do partido, forma aquilo que ele chama de... é o antigo campo majoritário do PT, construindo um novo Brasil, e ali ele empurra o PT para uma narrativa de centro, que a partir dali vem a Carta aos Brasileiros, assinada por Antônio Palocci, vem uma conversa com a Federação das Indústrias, com o setor, com os banqueiros e etc., e também a contratação do Duda Mendonça para tentar criar uma imagem do PT para disputar aquela eleição de 2002, um projeto de governo já um pouco mais frouxo em relação à ideologia de esquerda, as correntes de esquerda do PT são um pouco afastadas, o trabalho do Marcos Sokol, entre outras. Você tem à frente do plano de governo do Lula o Celso Daniel, que é assassinado em janeiro de 2002, assume o próprio Palocci, e aí você tem um plano de governo que para o próprio PT raiz era um plano de governo liberal, neoliberal e por aí vai. Tanto que na formação de governo, quando compõe o ministério, tem dificuldades com as bases do próprio partido. E aí você vai ter na sequência a reforma da Previdência, o abandono de alguns parlamentares que formam o PSOL, uma franja mais radical, mais à esquerda, ou seja, o Dirceu que você citava, é quem empurra o PT para esse lado. E o Duda Mendonça com aquela campanha milionária que nós sabemos como foi paga, pelo Marcos Valério, né? Aquelas grávidas todas de branco, grávidas de um novo Brasil, andando no gramado, aquele sujeito que sobe e diz: eu sou filho de uma empregada doméstica, eu estudei com crédito educativo, eu sou... Tá faltando uma revoltinha aí, né, pessoal, dessa galera aí pra, sei lá, tentar colocar
as coisas em ordem, porque tá tudo fora de ordem, né? Tá tudo fora do lugar. Todo mundo com medo de uma única pessoa. Na verdade, isso acaba sendo até perigoso, né? Porque o cara ele começa a ter tanta confiança, ele começa a ter tanta soberba, e eu acredito que vai chegar um momento que vai pisar, sim, no próprio carro. O cidadão vai acabar pisando no próprio carro, vai acabar tropeçando no próprio pé e vai acabar caindo. Eu creio que isso aí vai acabar acontecendo em algum momento dessa caminhada aí, porque tá todo mundo com medo de mim, né? O cara pensa, todo mundo tá com medo de mim, cara. Eu posso de fazer e desfazer o que quiser, que não vai dar nada, né? Pelo menos é o que eu imagino que seja aí o pensamento dele, né? Pô, tá de boa, até os verdinhos, cara que tem o poder de fazer alguma coisa, tá ajoelhado. E aí é a hora que pode sair um corajoso, ou um grupo corajoso, ou alguém organizando alguma coisa e fazer algo, dar aval para alguma coisa, mudar ali, mudar alguma coisa, gente. Não é essas questões aí mais, como é que fala, teorias da conspiração, né? Porque ele só fez isso com aval de alguém, né? O que eu tô falando é alguém dar aval para barrar o cara. Não, pode meter o empichamento aí que nós segura a onda aqui. Pode faltar que a gente vai segurar, e se alguém tentar alguma coisa, se os caras tentar dar o tal golpe, né? A gente não deixa. É que a própria polícia, né, entende aí algumas coisas que está sendo feito que não está certo. E eu acho que em algum momento algo desse estilo aí vai acabar acontecendo e essa galerinha aí vai ser pega de surpresa, porque a história sempre é assim. A história para esses caras sempre foi assim, ó, o podre. Fez, desfez, curtiu, gastou, ganhou, passou serol no seu próprio povo, e hoje olha a situação que o cara tá, com medo até de sair, de colocar a cara pra fora e receber um presente aí do Donald Trump, né? Rapaz, meus amigos, no trem não é brincadeira não. Em algum momento o Sapec e Yaya pode acabar acontecendo aí e a bagaceira ficar doida pro lado dessa galerinha aí.